E aí, tudo bem, pessoal? Tranquilo com vocês? Como é que vocês estão? Muito tempo que eu não gravo um vídeo, né? Vamos começar a movimentar o canal logo de manhã cedo. Hoje eu queria falar sobre um assunto bem interessante, que eu tenho um problema que eu tenho visto muito nas empresas de consultoria em TI, tecnologia da informação. Eu trabalho com vários tipos de empresa, eu atuo fazendo consultoria, não só desenvolvimento de software, como consultoria empresarial também, de negócios, esse tipo de coisa. E um cliente meu, na verdade, mais de um cliente meu, passou pelo mesmo problema. Né? Eles têm o cliente deles, conseguem até um ou dois contratos, mas não conseguem fidelizar o cliente, não conseguem vender coisas mais interessantes para o cliente. Reclamam que o cliente, a partir de certo ponto, passa a não responder mais, que o cliente não tem interesse em serviços mais caros, que representam um relacionamento mais duradouro. Muitas vezes termina o contrato, eles não vendem mais nada. Com isso, o cliente se torna menos lucrativo para eles. Eles passam a considerar aquele cliente como um cliente que não dá retorno. E, ao mesmo tempo, eu tive a oportunidade de observar a empresa que eu estava trabalhando perdeu um cliente nessa situação. Acabou o contrato, o cliente não teve mais interesse de renovar nada. Mas ele foi procurar uma empresa onde trabalhava um amigo meu. E lá o relacionamento foi completamente diferente. Aí eu procurei entender o que aconteceu. É claro que eu não vou no cliente perguntar o que aconteceu. Não é meu papel fazer isso. Mas conversando com várias pessoas, o cliente se ressentia de que a empresa que eu estava ajudando oferecia coisas que eles não precisavam e insistia muito nisso. E a outra empresa parece que ouvia eles melhor e os atendeu melhor. Esse é um problema sério. As empresas de consultoria geralmente são muito alavancadas. Sabe o que é alavancagem? Elas investem grana que elas não têm um passivo enorme e aí elas precisam vender desesperadamente. E esse marketing desesperado acaba atropelando um fundamento básico do sucesso em marketing, que é dê ao seu cliente o que ele quer. Elas acabam querendo dar ao cliente o que ele não quer, ou não precisa, ou precisa, mas não pediu, ou está fora de hora, uma oferta extemporânea, por exemplo. Isso pode acarretar alguns problemas. Primeiro, vai atrapalhar o seu relacionamento com o cliente. Sempre que você recebe uma negativa de um cliente, ou o cliente deixa de responder alguma proposta sua, isso piora um pouquinho mais o relacionamento seu com o cliente. O cliente passa a considerar que você não é uma empresa com quem ele quer trabalhar. Então é fundamental evitar o primeiro não, tá? Inevitavelmente você vai tomar alguns nãos, mas se você puder evitar ou adiar o máximo possível ou trabalhar melhor para evitar tomar um não na cara ou uma proposta sem resposta, melhor. Melhor para o seu relacionamento com o cliente. As empresas de TI, de consultoria, não entendem esse fundamento e oferecem coisas com base na sua própria estrutura e experiência e com base no que elas querem fornecer, porque elas são alavancadas. Elas têm compromisso com outros fornecedores, já tem uma campanha de marketing toda centrada numa determinada gama de produtos que elas precisam gerar dinheiro, vender, bater meta. E esquecem o fundamental. O que o seu cliente precisa realmente, o que ele quer e o que ele precisa. Um dia eu fui numa. Eu precisei comprar uma tinta, esmalte. Tinta esmalte é tinta que pinta a porta, madeira, né? É chamada de esmalte. Fui numa loja de tinta. Entrei na loja, procurei um vendedor e falei: olha, eu queria uma tinta esmalte branco, gelo. Levei o celular, mostrei mais ou menos essa cor aqui. Mostrei pro cara. O cara, não, nós temos sim. Acabou aí.
Ele começou a falar, ah, mas tem essa aqui, tem esse tratamento, o senhor já tem isso, já tem aquilo, se não tem, tem aqui, não sei o que, tem o primer, tem não sei o que. Eu só queria uma lata de esmalte. Ele falou tanta coisa que eu acabei desistindo. Falei assim, não, obrigado, olha só, eu volto depois aqui. Saí, fui numa outra loja, comprei e saí com a minha tinta esmalte. Você entende o problema? Ele começou a oferecer coisas que eu não pedi a ele. Né? Ele não me deu o que eu queria. Se ele tivesse me dado o que eu queria, talvez eu até comprasse outras coisas dele. Mas ele não deu o que eu queria. A mesma coisa acontece em projetos de software. Essa consultoria que eu estou falando, que eu estava ajudando, de um amigo meu, eles pegaram esse cliente, né, um cliente bom, um cliente grande, daqueles que faz a sua empresa deixar de ser startup, mas eles venderam até um projeto, coisa e tal, mas eles não estavam conseguindo vender mais. Assim, o negócio empacou. Apesar deles estarem recebendo, eles só tinham um contrato, que acabaram perdendo. E a preocupação do comercial deles era vender mais coisas para esse cliente. E eu falei assim: você já conversou com seu cliente? Não, porque eles não conversam, não sei o quê. Tá. Você já procurou? Eu até fui a uma reunião deles com um cliente. Essa empresa do amigo meu aqui do Brasil, do Rio de Janeiro, e é uma empresa pequena. Me convidou, eu fui na reunião com o cliente. Ó, zip, calei minha boca. Eles até reclamaram: pô, você não falou nada. Não é meu papel falar nada. Eu estou aqui para te ajudar, não ajudar o seu cliente. Então, eu vou observar. E toda reunião, essa reunião que eu fui, por exemplo, era um tal de oferecer isso, oferecer aquilo outro, oferecendo um monte de coisa, e o cliente só, não é isso que eu estou querendo, não sei o quê, eu estou mais preocupado com esse projeto aqui. E eu detectei que havia uma série de coisas naquele projeto que o cliente estava precisando e, de certa forma, estava falando para eles. Não diretamente, mas para bom entendedor, o cliente estava manifestando algumas preocupações. Mas ele estava interessado em vender aquelas coisas que ele planejou vender para esse cliente. Ele não estava mais ouvindo o cliente, sabendo as necessidades do cliente. Quando você faz consultoria para um cliente, cara, você está dentro da empresa dele. É como se fosse um casal, tem intimidade suficiente, como se estivessem dormindo juntos. Você está lá dentro. Não é possível que você não esteja observando os sinais, tá? Em todo relacionamento sempre tem aquela história de discutir a relação, né? Você não observou as coisas. Então, relacionamento comercial é a mesma coisa. Você tem que observar os sinais, tem que observar, tentar identificar o que nós chamamos de dores. Onde dói mais? O que o cliente está reclamando mais? Você tem como ajudar naquele ponto? Às vezes vale a pena você ajudar, às vezes vale a pena até você investir, deixar de lucrar tanto, mas investir, criar um preço competitivo, uma oferta, alguma coisa assim, para você fidelizar o cliente. Se você der o que o cliente quer e o que ele está precisando, provavelmente depois você vai conseguir vender o que ele não quer, tá? Mas primeiro você precisa satisfazer a ele. É igual aquele relacionamento, por exemplo, quando eu preciso de alguma coisa, deixa eu ver aqui um exemplo de material de construção, como essa tinta esmalte que eu precisei. Tem uma birosquinha aqui, uma lojinha aqui na esquina, muito pequenininha, um negocinho assim, tá? Eu vou lá, porque eu chego lá no balcão e falo: cara, olha só, tô com esse problema assim, assim, assado, o que você sugere para mim? Ele vai falar: não, ó, pega uma lixa dessa aqui, dá uma lixada, passa isso aqui, pinta e vai ficar legal. Porque eu já tenho um relacionamento com eles e foi neles que eu comprei a tinta esmalte, em vez de comprar na loja grande que tentou me vender o que eu não queria. Eles construíram um relacionamento comigo, me ouvindo, me atendendo, entendendo as minhas necessidades. Por mais que você tenha um plano de marketing, por mais que você tenha OKRs e KPIs e metas para bater, você não pode passar por cima do seu cliente. Tá? Você tem que construir um relacionamento de confiança com ele para que você possa vender coisas que não são necessariamente do interesse dele. Tá?
Você primeiro precisa dar ao cliente o que ele quer. E aí você vê o que mais ele está precisando e oferece no momento certo o que ele está precisando e dê alguma vantagem, tá? Agregue algum valor. O fato de você saber o que ele está precisando, você já está agregando valor. Faz um preço competitivo, tá? Aposta no relacionamento, confia no seu cliente, tá bom? Esse é o principal conselho que eu dou para vocês hoje. Obrigado e até logo.